Boa noite, me chamo Eugênia. Eu sou o Gabriel, a gente é de elétrica e a gente vai apresentar o último Grandes Temas do ano, com a nossa convidada, a professora Andréa Lanza, nova diretora do Centro de Bionegócios da Amazônia. Professora, fala um pouquinho sobre si mesmo, fala um pouquinho sobre... Você se apresenta um pouco. Ah, tá. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu diria, um momento assim bem interessante de partilhar uma conversa, porque a gente vem aqui para o STEM. Eu sempre digo que é muito dinâmico, né? Que essa garotada, todas essas energias, e aí realmente é um diálogo, uma conversa muito boa, né? Que a gente tem. Bom, eu sou docente da Universidade do Estado do Amazonas, já estou aqui na universidade há mais de 15 anos. Sou lotada no curso de administração, na Escola Superior de Ciências Sociais, no qual também já coordenei o curso de administração por 2 momentos, o curso regular que a gente chama, e também coordeno o curso mediado de administração que é ofertado para 8 municípios. Minha formação de base é administração, tenho uma especialização lato sensu em administração de recursos humanos e 2 estrito, né? O meu mestrado é em economia, na área de economia e desenvolvimento regional, e o doutorado em biodiversidade e biotecnologia na Amazônia. Então, acabei trabalhando, me especializando muito na gestão e trabalhando muito com essas questões ambientais, né? Principalmente dentro desse plano da gestão ambiental propriamente dita. Tanto que uma das disciplinas que eu ministro na graduação é gestão ambiental. E a gente tem, as minhas pesquisas, elas sempre foram muito dentro dessa área voltada para comunidades. E as relações, as inter-relações com o próprio mercado. E, assim, a gente vem nessa pegada de tentar entender um pouco dessa seara desafiadora que é construir processos, implementar processos que sejam viáveis também sob o ponto de vista da relação do homem com o próprio meio ambiente. E aí, colocar isso dentro da gestão é um grande desafio, porque a gente fala de mercado, a gente fala de valores, a gente fala de elementos éticos e tudo isso eu diria assim, é uma complexidade em si, né? Então, acho que inicialmente é isso aí. Como eu citei, a senhora é a nova diretora do Centro de Bionegócios, e uma curiosidade que eu tenho já de início é como é que começou a ir para essa área? Quando você decidiu ir, qual foi o motivo? Como a professora Andréa decidiu fazer coisas voltadas à biotecnologia, biodiversidade e bionegócio? Sabe, até que foi uma coisa muito engraçada, porque eu lembro que quando eu saí da universidade, eu estudei na Universidade Federal, né? Na época, é bom eu não falar muito desse negócio de tempo, né? Só tinha como universidade pública a UFAM. Então, assim, quem é muito contemporâneo meu sabe que a gente tinha o grande sonho de entrar numa universidade pública. E aí eu fiz o meu curso de administração, assim, primeiro imbuída, a gente conversa com os alunos e sempre diz assim, você está fazendo administração para quê? Aí o pessoal fala assim, porque eu não sabia o que fazer. Mas eu sabia o que fazer, eu sabia o que queria estar trabalhando um pouco da gestão e entender. E quando eu saí da universidade, eu me encantei com a área de recursos humanos, que foi acho que minha primeira empreitada em relação à atividade. E, assim, é muito bom, não vou falar mal da área de recursos humanos, eu não estou nem doida, né? Mas acabei descobrindo que não era, assim, exatamente uma seara na qual me despertava, me motivava, né? Porque sempre diz assim que a gente é sempre motivado pelas paixões, né? O que movimenta a gente a fazer alguma coisa. E aí fui descobrindo, quando, na verdade, fui fazer um mestrado, meio que por acaso ou não, né? O acaso não existe. E fui descobrindo um pouco dessa área, voltando um pouco para essa área realmente da biodiversidade, entender um pouco realmente dessas relações do próprio homem com o meio, e trabalhar isso sob um viés econômico, que é um desafio, inclusive, a gente mensurar
elementos voltados, por exemplo, para a poluição, o crédito de carbono, né, que a gente sempre ouviu muito falar. Então, assim, criar indicadores que mensurassem a nível de mercado como se comportar, como as organizações, obviamente, se comportariam em relação a essas questões ambientais, ao meio ambiente. E isso foi me despertando uma atenção. E também, por acaso, na época eu fiz o concurso para a universidade e as áreas que acabaram me chamando a atenção era exatamente isso, o grupo de 3 disciplinas: gestão ambiental, gestão de organizações de terceiro setor e cooperativismo e associativismo. E acaba que fui me encaminhando muito para isso e eu diria me especializando. Tanto que para o doutorado acabou sendo uma situação mais, eu diria, um caminho que era para ser seguido, né? Era uma coisa bem mais óbvia, propriamente dito. E isso me suscitou outras compreensões, né? Me suscitou exatamente um novo cenário, até mesmo para a gente aprender a lidar essencialmente com o meio ambiente de forma, eu diria, é claro que a gente fala muito de sustentabilidade, mas assim, de forma mais pragmática, principalmente falando da gestão. E aí tentar colocar esses elementos, eu diria até contraditórios, porque o próprio termo sustentabilidade ele se contradiz um pouco, e colocar isso numa prática efetiva. Então, assim, eu acabei aliando, na verdade, a minha expertise, que era a questão da gestão, com a administração, com essa paixão que acabou se transformando em o próprio meio ambiente. E aí tirar disso, né, espremer disso daí, dentro dessa inter-relação, como comportar-se, como transmutar isso em negócios. Então, eu acho que surgiu muito dessa vertente, sabe? Surgiu muito dessa perspectiva. Eu acho que meio que coisas acontecendo de forma natural na vida da gente, que foram se encaminhando. E, assim, como naturalmente também acabou encaminhando aqui para hoje, o que é o CBA, né? O Centro, antes de Biotecnologia e hoje Centro de Bionegócios da Amazônia, que eu falo assim, é um sonho já meu, né? De estar ali. Eu nunca imaginei como diretora, né, de bionegócios, mas para desenvolver pesquisas. Eu lembro que no momento em que eu estava cursando o doutorado, nós fizemos várias visitas no CBA e vimos algumas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas. E assim, a minha vontade era de fazer parte também daquilo ali. Aí eu digo enquanto pesquisadora. E aí a vida vai levando a gente para outros caminhos, porque assim, a gente que trabalha com a gestão, dificilmente, né, a gente precisa ter uma força de vontade muito grande para se dedicar mais à pesquisa, de fato, porque a gestão ela envolve a gente. E a gente precisa, que dar ali o tempo todo, né, estar envolto naquelas atividades. E quando a gente está falando de CBA, já é uma coisa de a long time ago, né, que a instituição existe. E agora, ter a oportunidade de estar lá, não observando, talvez no outro nível, eu juro que eu não imaginei que fosse esse, mas observando as pesquisas, tentando contribuir positivamente também para a elaboração dos negócios para aquelas pesquisas, porque eu lembro que uma vez, acho que foi aqui mesmo, não vou citar nomes, vou falar só o milagre, não vou citar o santo, e uma coisa me chamou muita atenção. Uma vez um laboratório, na verdade, que estava sendo implementado aqui, os meninos trabalhavam, desenvolviam assim produtos maravilhosos, né? Tinha tecnológicos maravilhosos. E aí, assim, tinha a tecnicidade, tinha a questão da expertise, sabiam desenvolver um produto e tal. E aí me chamaram porque eles precisavam de pessoas, para que eu indicasse, que colocassem aqueles produtos no mercado. Porque uma coisa é você chegar até aqui, fazer a tua pesquisa, desenvolver um produto, mas tá, e agora, né? Eu desenvolvi aqui um óculos que ele faça uma leitura, digamos, aqui de térmica em relação à mobilidade de pessoas e tudo mais. Aí agora, como é que eu coloco isso no mercado? Então, a gente precisa de profissionais que consigam articular isso, né? Transformar exatamente aquilo num negócio. E aí, acabou sendo um cenário que eu disse, bom, agora eu consigo me encaixar, né? Agora eu consigo me enquadrar dentro dessa questão.
Então, eu acho que é muito, muito esse cenário inicial. Não sei se eu até respondi a tua pergunta e passei um pouco mais, né? Acontece. Assim, falando sobre bionegócios, é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento e até quando eu fui pesquisar não era uma coisa muito clara. Tem como explicar, assim, de uma forma que mais fácil de entender sobre o que é essa área? Sim, sim. Sabe, é bem. Eu sempre falo assim: professor é que é uma onda, né? Professor tem mania de. Minha filha que sempre diz assim, eu sempre falo isso. Ela pergunta um negócio de mim, ela diz, mãe, é só sim ou não. Mas eu não consigo dizer só sim ou não, eu tenho que contextualizar, né? Para ela chegar no sim ou não dela sozinha, porque isso é importante a gente refletir. Acho que isso é mal de professor. O nome já está dizendo, eu falei, vai pela acepção da palavra, né? Bionegócios são negócios que envolvam os elementos biológicos, né? Basicamente. E a gente pensa aqui, por exemplo, em Amazônia, a gente tem eu diria, um mundo, né? De elementos aqui bióticos, abióticos, biológicos, que tragam essa possibilidade de implementação de novos negócios, né? De se pensar negócios também. Porque eu sempre observava uma situação, a gente faz a pesquisa, e a pesquisa ela é muito acadêmica, né? Ela acaba que, no fundo, não é que ela seja, né? Ela se transforma de uma maneira muito mais acadêmica. Então, assim, ela acaba se aprisionando naquele universo da própria academia, né? É publicado, ele serve de informações, é trabalhado, tem reflexões e tudo mais, mas ele não, a nível de mercado, ele não se desenvolve, ele não mobiliza sistemas ou ecossistemas para poder reinvestir, né, nessa mesma cadeia que traga resultados, por exemplo, até mesmo para aqueles pesquisadores, né, a nível de mercado. E a gente vem, eu acho que com esse desafio de tentar fazer isso no próprio CBA, né, transformar exatamente, não só dos que já estão lá instalados, né, não dos que já estão sendo desenvolvidos, mas de outros que, porventura, também queiram estar ali inseridos no escopo e trabalhando com o auxílio. Porque eu penso assim, hoje a proporção que o CBA toma assim, dá até um medo, né, de falar. É a nível mundial mesmo, porque a gente está falando de mobilização econômica do Estado, de realocar o mercado em outras bases, e eu até diria como também uma outra alternativa, até mesmo a questão da ideia da Zona Franca, né? E trazer, eu diria, novas perspectivas. Então, a gente tem, eu diria, um cenário desafiador dentro desse montante para a gente pensar. E tem possibilidades. E acho que pela manhã eu estava falando com uma pessoa e a gente estava discutindo sobre a questão realmente de que a gente precisa, inclusive, trabalhar parâmetros e entender um pouco, até mesmo do nosso processo de formação cultural, social, e refletir em outras bases e pensar nos mercados não só sobre a escalabilidade que eles têm nas escalas, que o sistema requer, o sistema que nós estamos, mas principalmente na observância inclusive desses pequenos negócios, no desenvolvimento dessas pequenas estruturas e o quanto elas efetivamente são capazes de mobilizar os mercados locais. E aí o bionegócio ele vem, eu diria, também um pouco nessa vertente, aproveitando, inclusive, toda essa pauta de discussão ambiental que a gente tem, aproveitando toda essa mudança de comportamento social que nós temos observado, acompanhando essa mudança, realmente, essa quebra de paradigmas que nós temos tentado trabalhar e implementar. É claro que a gente tem um sistema aí que ele é excludente de natureza, mas a gente pode inserir variáveis das mais diferentes formas para também, eu diria, ampliar essas estruturas, principalmente eu estou falando de mercados, né? Uma pergunta minha qual é o maior desafio atualmente que a senhora encontra nos projetos que vocês têm no CBA? Olha, eu posso te falar assim de coisas que eu estava observando, né? Porque ainda vou assumir realmente a diretoria a partir de janeiro. E aí a gente está lá, enquanto representante da UEA também, acho que desde agosto, né? E aí, assim,
algumas coisas que a gente já conhecia e algumas coisas que a gente acabou vislumbrando. Confesso que me debrucei um pouco muito mais nas questões administrativas, mas eu vi situações, por exemplo, assim, de que a gente precisa... investimento é uma coisa que todo mundo fala, assim como todo mundo fala da educação, que tem que ser alguma coisa que é importante, que é prioritária, que precisa... Mas o que a gente observa, assim, que eu sempre vi a dificuldade, eu volto para o ponto que eu mencionei do exemplo daqui, é que a gente tem muitas pesquisas muito boas e eu sempre falo assim, ela tem também algumas externalidades dessas pesquisas. O que são externalidades? Às vezes são aqueles elementos que surgem, que acabam sendo resultado não de forma voluntária, né? Então, são, eu diria até respostas involuntárias a alguma intervenção. Então, a gente tem muitas pesquisas lá que acabam tendo o que eu chamo de externalidades, né? Porque o meu vocabulário técnico me leva para isso, mas com certeza é uma outra terminologia. E que isso poderia ser transformado em negócio. E aí eu volto para o ponto que eu falei inicialmente. O grande desafio é transformar a pesquisa em negócio, no final. Eu acho que esse assim, é o ponto nevrálgico, porque a gente ainda tem algumas caixinhas e alguns pensamentos que precisam ser, eu não diria reformulados, mas eles precisam ser ampliados. A gente já tem lá, inclusive, negócios, eu fiquei até pensando, a gente fala alguma coisa, não fala, não sei, mas então eu vou falar. Um exemplo muito legal, né? Eu lembro que eles têm lá uma linha de pesquisa que eles trabalham com fungos, bactérias, e aí eles desenvolvem a questão da celulose, salvo engano, né? Celulose, assim, a gente hoje a nível de mercado é dos maiores desafios para alcançar a sustentabilidade, porque um papel ele significa algumas árvores sendo derrubadas. E quando você tem alternativas, isso certamente, é claro que a gente volta para a história da escala, que depois vocês podem questionar. E aí, como resultado dessa pesquisa, ela tem um outro produto, que também é a kombucha. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas que trabalham, que têm uma alimentação mais saudável, as pessoas que buscam a questão mais de reeducação alimentar e tudo, eles tomam muito esse produto, que é uma bebida fermentada, que ela tem propriedades digestivas, né, de trabalhar realmente alimentares e digestivas maravilhosas, e acaba que é um subproduto, que eu chamo de externalidade, que ele acabou surgindo de uma pesquisa e não estava previsto inicialmente. E isso pode ser comercializado naturalmente, né, de forma bem contundente. Uma outra situação que eu também vi, que eu achei interessante, é a questão do que a gente estava vendo lá, foi eu acho que era... também estava sendo desenvolvida, acho que uma pesquisa com mapeamento de fungos, bactérias, e aí eles também acabaram que, por coincidência em relação a isso, acabaram desenvolvendo um produto que ele tem uma alta propriedade também antisséptica para combater muitas dessas bactérias que estão presentes aqui naturalmente, né, no manusear do celular, no manusear, inclusive, principalmente dos capacetes. E isso também é um produto, né, que também pode ser comercializado, que pode se transformar, né, e pode estar inserido no mercado, porque ele tem características e propriedades das mais diversas formas que acabam sendo também importantes, interessantes e diferenciais, eu até também diria inovadoras para o mercado. Então, assim, a gente sempre tem, e aí é como eu falo, o desafio é saber colocar isso no mercado, porque a gente sabe que o maior realmente gargalo que a gente tem é inserir produtos com essas bases e com essas escalas nos mercados e que eles tenham um retorno. Entendendo, inclusive, o público, entendendo exatamente a cadeia a que ele pertence. Então, eu volto para a tua... Falei para só te dizer que o maior desafio é transformar realmente a pesquisa em produto. Você já tem um produto no mercado? Atualmente, que eu conheça, não. Só pesquisas, então, em desenvolvimento. Exatamente porque é o desafio. Mas a gente quer mudar isso, né? A gente vai, na verdade, exatamente pelo que eu entendi
conseguir observar durante toda essa reestruturação que está sendo feita, ainda está sendo trabalhado, com a própria fundação, né, assumindo a gestão do CBA, a gente já observa uma espécie de profissionalização, né, nesse aspecto. E a partir dessa profissionalização é que a gente vai trazendo essa ideia de transformar, por exemplo, pesquisa em negócio. Então, não é agora mais uma opção, é uma obrigação, se a gente pensar assim. E aí, observar o que já tem, claro, trabalhar os mercados, né, realizar as devidas pesquisas e, a partir de então, conseguir também outras formas de inserção através dos financiamentos, né, através das parcerias e até mesmo do vislumbre dessa readequação de produtos e processos aos próprios mercados já existentes, quer seja a nível nacional e, quiçá, mundial, né? Existe, assim, algum planejamento de, por exemplo, ampliação do CBA? A senhora falou que o CBA tem importância internacional já até. Então, imagino que ele tenha polos em vários lugares. Ou não chega até em Manaus, assim. Não. Não? Mas tem algum planejamento para ampliar isso? Para colocar polos em cidadezinhas menores, interior, assim? O que você fala de polo, eu acho que talvez a gente chamasse de projetos, né? Porque, na verdade, o que está sendo trabalhado, o que está sendo aqui perscrutado é que a gente, essencialmente, tem que observar as pesquisas, transformar essas pesquisas em negócios, ampliar esses projetos para o alcance do maior número possível de municípios. Agora, quando você fala essa palavra polos específicos, aí eu acho que talvez um outro tipo de desafio e talvez uma outra vertente que ele faz parte, sim, do escopo, claro, porque eu lembro bem que a gente, não sei se pode falar muito de pessoas, mas a gente tem uma coisa de que o diretor atual, o diretor-presidente da FOEA, o Elias, ele é uma pessoa extremamente, assim, visionária, né? Ele é extremamente, até mesmo, audacioso. E quando a gente fala de alcançar mundo, eu penso que é uma variável não tão fácil, mas também não muito difícil. Porque o nome Amazônia já se vende naturalmente sozinho, né? E todos os olhos do planeta, do mundo, eu falo planeta exageradamente, né? Mas todos os olhos do mundo, eles se voltam para a Amazônia. Então, tudo que a gente faz aqui, o mínimo possível, realmente ele tem um elemento potencial, talvez mais externo do que mesmo interno. E eu sempre digo assim, tem pessoas, né, pesquisadores, por exemplo, de outros países, às vezes conhecem melhor a Amazônia do que nós, os amazônidas. E acho que está chegando o momento da gente rodar essa chave, sabe? Virar um pouco isso. Eu acho que é isso que a gente está fazendo também agora, com o próprio CBA. Então, assim, você vê, a gente tem uma responsabilidade enorme. A gente está falando de uma responsabilidade até de mudar um paradigma, né? De quebrar um paradigma realmente da região. E de nos fazermos conhecer, não somente pelo que já se conhece, mas agora também pelo potencial do capital intelectual que a gente tem aqui também. Aquela coisa, de fato, de transformar o conhecimento que temos de base, o conhecimento tradicional, nas expertises e levar isso, e não só trazer isso de volta. E aí, quando você fala da questão dos polos, provavelmente é uma das vertentes nas quais o CBA também vai efetivamente trabalhar. Mas eu diria para você que, inicialmente, enquanto projetos específicos espalhados aqui em toda a Amazônia. Inicialmente, claro. Mas a gente está falando até no mundo. Nada impede, por exemplo, a gente hoje já recebe muitas visitas, né, de órgãos internacionais e a gente também está aberto para levar também essa mesma estrutura para o resto do mundo, onde tiver essa oportunidade, onde tiver realmente uma brecha, até uma fresta para a gente entrar. Então, o começo da sua gestão, agora, a senhora falou que vai ser em janeiro, vai ser reestruturar aquilo que a senhora vai pegar agora. Focar nas pesquisas e tentar vender elas nesse primeiro momento. Depois a senhora vai focar nos outros projetos em outros lugares. Tudo, né? Eu diria não reestruturar, eu diria estruturar, porque eles não existiam, na verdade.
A gente tem muitas coisas, a gente tem muitas pesquisas, né? Muitos trabalhos sendo desenvolvidos, mas eles essencialmente não se transformaram em produtos. Nenhum, de verdade. E a gente quer que agora a gente transforme tudo isso em produtos, em negócios, serviços que sejam, dada a expertise que então nós estamos desenvolvendo naquele centro de bionegócios. Assim, pensando na CPA, como é que um novo projeto de pesquisa entra nela? Como é que é registrado um novo? Assim, nós vamos abrir editais, né, de chamamento. Eu chamo de chamamento público, né, porque, na verdade, a gente tem... Eu, pessoalmente, acabo tendo uma confusão, porque a gente está ali, um órgão público, basicamente, sendo gerido por uma instituição privada, né? Não, na verdade, por uma organização, né, social, outra organização, que, em princípio, tem a ideia, né, carrega aquele ideário todo privado. E aí a gente tem o quê? Basicamente esse elemento aqui desafiador de trazer basicamente esses elementos, essas pesquisas para bases mais de negócio e implementar, né, no mercado propriamente dito. Então, acho que mais ou menos é essa vertente. Você perguntou Sobre a entrada de novos isso. E aí a gente vai lançar esse edital, inclusive já está sendo trabalhado, já está sendo escrito, porque, na verdade, você vai precisar selecionar, né? Então, a gente vai criar, precisam ser criados alguns parâmetros, algumas diretrizes, alguns requisitos, para que ele também possa estar ali como parceiro ou incubado no próprio CBA. Porque, com certeza, muitos querem estar ali, né? É um desejo. Na verdade, a gente, como eu falei, o nome se vende, a Amazônia se vende, CBA, apesar de ter passado pelos problemas que passou, ele também ainda carrega um nome muito forte em relação a isso, concentra, né, esses elementos. E a gente, com certeza, precisa fazer uma espécie de, eu diria, de parametrizar o que a gente consegue trabalhar, porque uma coisa é assim, eu querer abraçar o mundo. Outra coisa é eu tentar trabalhar com que eu consigo efetivamente trazer resultados, com que eu consiga trabalhar. E a gente vai lançar esse edital, né? Eu chamo de chamamento público, mas é melhor falar um edital. Com as diretrizes, que ele vai ser lançado, claro, a partir do ano que vem. E aí muitas empresas podem se candidatar. Temos também a questão realmente dos nossos parceiros que também podem ser financiadores. Os projetos que são submetidos, eles podem também ser oriundos de vários financiamentos e também fazer parte do nosso escopo. Então, assim, a gente está pensando em várias alternativas para essa entrada que você está falando, de novos projetos, né, de novas empresas, né, de novos bionegócios ali para o próprio CBA. E a senhora começou a citar um pouquinho sobre os parceiros. Existe grandes parceiros ou um planejamento para ter novos parceiros, para conseguir novos parceiros do CBA? Olha, a gente tem, eu diria, potenciais parceiros já sendo delineados, porque é importante também a gente falar o seguinte, eu penso, né, pelo que eu também estou observando, o funcionamento efetivo para as atividades do CBA na parceria, na gestão da FUEA, ela vai começar a partir de janeiro, de fato. Porque de direito ela já iniciou, mas assim, haviam algumas entregas, haviam algumas situações que precisavam ser resolvidas, algumas questões administrativas que precisavam ser trabalhadas, e isso tudo, na verdade, acabava que levava muito mais a estrutura que está trabalhando ali, a ter que lidar com esses processos administrativos necessariamente, que são as entregas exigidas pelo próprio Ministério, né? E foi sanado tudo isso. Agora, na última reunião, inclusive, aconteceram as últimas entregas. Inclusive, o professor José Renato, né, que é um dos grandes responsáveis exatamente para estar à frente dessas entregas, conseguiram finalizar tudo isso, atenderam ao prazo que foi estipulado,
E a partir de agora, eu diria assim, a gente fechou e starta tudo isso, tanto que a gente tinha uma diretoria provisória, o nome era diretoria provisória, que na verdade eram pessoas que estavam ali trabalhando para conseguirem efetivar essas entregas. E agora a gente vai ter uma diretoria efetiva, então agora a gente vai começar a meter a mão na massa do que tem que fazer no que tange a gestão dos bionegócios no CBA. Onde fica a sede do CBA, professora? Ela fica ali no Distrito Industrial, né, na Avenida Danilo Areosa, não me pergunte o número, porque eu toda vez esqueço o número, mas ela fica, na verdade, pouco depois do Hospital Adventista e quase em frente à FUCAP. Então, ali no Distrito Industrial. É um lugar que ele é muito apraz, né, que está aberto à visitação, marcado, claro, né, com antecedência, inclusive para se organizar, para que as pessoas possam ter também conhecimento. E é importante, sabe? Porque eu lembro, sobre conhecimento, lá vai a divagação, né? Eu lembro o seguinte, que, por exemplo, na época em que eu estudava, vou falar isso na época, é meu sem vergonha, ele vive curtindo, né? A gente, por exemplo, assim, poxa, eu não tinha nem computador, porque eu não tinha computador. Eu acho que quando chegou os computadores aqui para a gente, eu estava terminando. O meu trabalho de conclusão de curso foi ainda datilografado, né? E eu lembro que para a gente ter algumas informações, tinha que ser na biblioteca mesmo, tinha que ficar ali horas a fio, pesquisando, e às vezes não encontrava informação, que era difícil, o acesso era complicado, tudo. E hoje, puxa vida, você abre aqui o teu smartphone, você já pergunta o nome do fulano, e aparece aqui. Antes você tinha que ir lá, ficar pescando, meu Deus. E hoje a gente tem essa facilidade de informação. E a informação, eu digo, ela é tudo. Por exemplo, quando eu falo assim para os meus alunos, assim, o Grande, por exemplo, falando um pouco do Clube de Roma, né, que para mim foi dos maiores condensadores, que era um grupo de especialistas, né, de cientistas que se reuniam para discutir as principais pautas a nível mundial, principais problemas mundiais, e principalmente dentro dessa vertente ambiental. Para mim, assim, o grande legado deles foi divulgar essas informações, de fazer chegar ao público, de modo geral, o que está sendo discutido, porque a gente às vezes fica tão alheio, né? E eu diria assim, não tem chance, a gente meio que fica sem chance, fica tolhido de até conhecer algumas coisas, de saber, de ter oportunidade de discutir outras pautas que são interessantes. E aí, a questão do conhecimento, ele é extremamente importante por isso, né? A informação. E o CBA, eu acredito que ele esteja também para trazer um pouco disso. E é bom que a gente conheça também o que está sendo desenvolvido de pesquisa, porque a gente sempre se faz assim, a gente não tira as coisas do nada, né? Apesar de que na natureza nada se cria, né? Tudo se copia, no final das contas. A gente faz uma excelente compilação, a gente melhora os processos, a gente melhora as ideias. E de uma ideia você desdobra para vários. E dentre essas ideias, uma delas, eu sempre penso assim, podem ser capazes, ou uma delas é capaz de auxiliar no processo de desenvolvimento local, no desenvolvimento econômico, social, ambiental da nossa região, né? Que é o principal tripé que a gente fala da sustentabilidade, né? Há de se pensar em outras vertentes, né? Mas a gente sempre volta para o John Elkington, quando ele fala dessa questão de que a gente pensa nesse ponto de que, para pensar em questões de sustentabilidade, a gente parte do princípio do tripé, né? Social, ambiental e econômico. E nada melhor do que conhecer tudo isso, até mesmo o que está sendo desenvolvido, para suscitar, né? Dar outros starts, novas ideias e também fazer chegar em outros lugares, né? Fazer chegar em outras instâncias os conhecimentos que estão sendo ali trabalhados. E sob esse propósito, o CBA também está aberto para as visitações, para que as pessoas conheçam, né? Procurem conhecer um pouco mais realmente do que está sendo trabalhado ali. E as perspectivas que a gente tem de futuro, né? As perspectivas realmente de negócios para a Amazônia, de bionegócios para a Amazônia. Como seria feito o agendamento para conhecer o CBA? Olha, aí os agendamentos, na verdade, vocês provavelmente pelo site, né? Pelo site vocês podem passar mensagens, né? Os grupos de interesses, é bom que sejam realizados por grupos, né? Grupos de interesse,
E aí envia mensagem, acho que no site também tem o e-mail, tem as redes sociais, né? Tem o Instagram também passando mensagem. Eu lembro que o Instagram é uma coisa bem dinâmica e que ele tem retorno mesmo do CBA. Você passa uma mensagem, parece que já estão lá só esperando você pelo site. E os canais, em princípio, são esses. E aí, de repente, podem ser enviados, né, as solicitações, elas serão analisadas e então as devolutivas serão tratadas até se chegar realmente com a questão do processo da visitação. Digamos que eu me interessei pela área, eu quero entrar na área de bionegócio, na área de biotecnologia. Qual seria a dica para um estudante novato que quer começar a ir até esse ponto? Eu diria estudar muito primeiro, né? Sabe por quê? Assim, toda a área, eu vou falar assim agora, até sentei, né? Vou pegar aqui minha... toda a área tem a sua complexidade, a gente não desmerece nada. Mas cada uma é importante a partir do momento em que a gente, né, começa a atuar. Essa seara ambiental, propriamente dita, ela é cheia de contradições, sabe? E de complexidades. Isso é bom, isso é ruim. Porque eu penso muito assim, me coloco no desafio maior de trabalhar com a gestão. Porque o gestor, o administrador, ele trabalha com o processo de tomada de decisões, né? O fundamento da nossa profissão, eu sempre digo que é esse. Mas para a gente tomar a melhor decisão, a gente precisa das melhores e maiores informações. Quanto mais informações eu tiver, melhor será a minha decisão. Não quer dizer que será a mais correta. Será a decisão, talvez, a mais coerente dentro daquele cenário. E assim, a gente está lá botando numa seara onde a todo momento a gente tem elementos contraditórios, onde a todo momento a gente tem discussões das mais diversas ordens, a gente tem ideias ali postuladas das mais diversas ordens, e seguir nesse cenário, eu diria até meio confuso, é complicado. A gente tem muitas bandeiras aí que são, claro, passíveis de todo tipo de respeito. A gente tem vários elementos dos radicais, dos extremados radicais, né, aos extremados positivistas. E isso, para a gente que trabalha com a gestão, que tem que trabalhar, equalizar, né, equilibrar tudo isso, é dos elementos mais complicados que tem de fazer. Então, eu volto para você, né? A gente precisa, na verdade, conhecer muito, e lembrar que, assim, a gente nunca conhece tudo de nada. É tentar encontrar dentro das ideologias um meio termo, não que seja para você, mas um meio termo que se adeque, por exemplo, àquela estrutura. Porque eu, enquanto gestora, é como se diz assim, eu vou servir a senhores. E eu vou ter que escolher a que tipo de senhor eu vou servir em algum momento. Se ao mercado ou se ao próprio meio. Aí vem as discussões, né? Mas a gente precisa realmente... O grande problema que a gente discute hoje está muito mais voltado para a escassez de recursos do que realmente a preocupação com a nossa sobrevivência. E talvez hoje a gente já tenha chegado numa outra etapa onde a nossa questão de sobrevivência comece a ser um ponto também. Mas, de fato, nosso grande problema é o quê? Manter as estruturas às quais estamos acostumados, o sistema está acostumado, e fazer disso uma continuidade. Por isso que a gente discute sustentabilidade, por isso que a gente vai para as outras terminologias, hoje é ESG, né? É por isso que os ODS estão aí mapeando, norteando a nossa vida, né, enquanto parâmetro para políticas públicas mundiais. E, basicamente, a gente tem aí um cenário bem amplo, bem complexo. Não é só pensar assim, tomar a decisão mais acertada para isso, mas é entender também a que Senhor você está servindo nesse processo. E aqui a gente está servindo ao Senhor Amazônia, né, a nossa Amazônia. E como nós vamos trabalhar isso, como pensar, né, como efetivamente implementar, como... utilizar a sustentabilidade, né, que é a implementação, que são as ações, não o conceito. E aí a gente pensa, né, o que eu preciso fazer primeiro? Mudar paradigmas, né, pensar na mudança de cultura. Mas para eu poder chegar com você, articular alguma coisa, eu preciso conhecer.
Então, assim, eu não vou nem falar muito na questão do que já é batido, né? A gente realmente, conhecimento, a gente se debruçar, eu diria que é dos elementos primordiais, se você quiser adentrar um pouco nessa seara. Porque não é só conhecer um produto, por exemplo, se eu vou desenvolver, eu penso, por exemplo, em desenvolver um negócio agora no qual eu vou utilizar como base do meu negócio os óleos vegetais. Primeiro eu tenho que saber quase infinitamente tudo sobre aquele mercado, né? Para que eu seja capaz de encontrar uma forma de... Que tipo de lugar, então, eu vou tentar ocupar ali. É por isso que, muitas das vezes, os negócios eles não dão certo, né? Eles não se solidificam. Por quê? Porque o que acontece é que a gente pensa numa ideia, diz, não, é boa ideia e tal. Às vezes não se aprofundou muito naquilo. Não, vou lançar porque vai dar certo. O fulano fez lá, não sei aonde deu certo. O Beltrano fez aqui, deu certo. E não é assim. Aí eu volto para você. Quer ter sucesso nisso, tem que conhecer, tem que estudar, tem que efetivamente ali se debruçar. Mas não é para morrer também por isso, não. Agora a gente vai abrir um espacinho para as perguntas dos convidados da plateia. Alguém tem uma dúvida? Uma pergunta para a professora? Alguém tem pergunta? Tá indo aqui? Já tá indo. Ah, tá. Tá. Eu queria saber, se tiver conhecimento, alguns exemplos de projetos sendo desenvolvidos dentro do CBA. Pode falar? Como fica? Posso responder, porque a professora Andréa, ela está acompanhando. Há pouco, ela vai assumir em janeiro, e a gente já montou alguns projetos. Tem um projeto sobre o Curauá, que é uma... A professora Andréa sabe explicar melhor, né? É um vegetal, a partir do plano a ser feito, e que ele tem uma resistência. Se você pega o material, você tenta romper, você não consegue. Então, o que é... Fibra, né? Ele vai dar até suporte de garrafa térmica com esse material. É um dos projetos. A gente tem mais de 20 projetos sendo desenhados agora, e que a intenção é, como a professora Andréa comentou, é virar negócio, né, professora? Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Como é que vai ser esse desafio, a importância do papel da UEA dentro de um projeto como esse? Porque eu participei do processo da fundação ser a gestora, né? Tem a participação do IPT, que é o Instituto de São Paulo. Agora, a UEA, que está presente em todos os municípios, que foi importante e decisivo para essa escolha. Como é que a senhora entende que vai ser o papel da UEA, não só da UEA como instituição? Por exemplo, a Bíblia daqui do meu lado, poxa, eu quero ir lá, os alunos, quero os professores. Como é que vai ser esse desafio e como é que a senhora pensa? Não combinamos a pergunta, mas aproveite. E sobre os projetos, eu fiquei até assim, receosa, porque alguns estão sendo trabalhados, né? E lembro que eu fiquei perguntando, será que pode divulgar? Não pode, né? Assim, a gente ainda tem uma coisa, não é sigilo, mas como ainda não foram implementados, alguns estão sendo trabalhados, né? Como eu falei, a gente vai... existem alguns projetos já no CBA, que já estão em funcionamento, alguns são sigilosos e outros não, as pesquisas, mas... Dessa gestão, realmente a gente também tem ideia para novos projetos iniciarem a partir de janeiro, né? Então, assim, a dúvida é, a gente pode, não pode falar, né, sobre eles ainda, porque ainda serão implementados. E assim, no que tange a parceria da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, né, no qual nós representamos, inclusive, aqui o STEM, o ACAD STEM, inclusive é um dos grandes projetos em parceria. Nós somos universidade, vocês, a maioria são alunos da Universidade do Estado do Amazonas. Eu diria assim, puxando um pouquinho a sardinha, né, para a nossa brasa. E junto com essa diretoria, talvez nós tenhamos também um papel fundamental. Nós já tínhamos, porque enquanto academia, se você pensar nos outros parceiros, a FUEA é a gestão, né, propriamente dita.
o IPT com os processos de tecnológicos ali, pesquisas também. E a academia, ela já fazendo esse papel duplo aí, eu diria, consolidando essas ações. E, em específico, a universidade, porque hoje nós funcionamos, né, nós trabalhamos nos 62 municípios do estado do Amazonas, né, os 61 municípios e a capital. E estamos com os cursos, fomentando ações, projetos, das mais diversas formas. Em alguns municípios com núcleos de estudos superiores, outros municípios com centros de estudos superiores. E os que não temos nem núcleos nem centros, nós temos parcerias, né, com os governos municipais. E isso nos carrega, nos coloca, eu até diria, expertise de eu conhecer a Amazônia como poucos e de trabalhar na Amazônia como poucos. E essa parceria da UEA vai levar ao que você falou, né? A questão também de projetos, de programas, até mesmo polos do CBA para a nossa região toda, né? Para a nossa Amazônia de modo geral. Para o nosso estado, né? Na verdade, para o nosso estado do Amazonas. E isso foi um ganho, eu diria, extraordinário nesse processo. E uma visão, vale ressaltar, uma visão bem ampla do nosso atual gestor, né? Professor André Zogaib, que essencialmente também pensa hoje na gestão, é um administrador também, né? Vamos puxar aqui a nossa... Né? Não tinha como ser diferente. Não julgando os anteriores, pelo amor de Deus, né? A gente não entra nesse mérito. Mas com uma visão mais ampla e entendendo esse papel estratégico também que nós temos nesse processo aí de construção. Qual é o estratégico? De estar em todo o estado, em princípio. E trazer também dentro da universidade os projetos também que podem ter pleno funcionamento para o próprio CBA. Transformar em negócios também esses mesmos projetos. Alguém mais tem pergunta? Boa noite, professora. Ontem teve a apresentação de algumas startups do Manaus Tech Hub ali no Ocean. E alguns deles falaram bastante sobre o bionegócio. Eu queria saber da senhora onde eles devem focar mais para conseguir investidores para o negócio deles. Qual área? Sabe, essa é uma pergunta bem interessante, Vivian, porque eu juro para ti, eu já tive esse pensamento, assim, porque a gente, às vezes, é muito cartesiano. Quando a gente quer um negócio, a gente... Tipo assim, eu tenho dinheiro, eu quero investir. Mas eu quero investir naquilo que eu sei que vai me dar retorno, se eu não fizer lavagem de dinheiro, né? E aí, o que dá retorno? Aí você diz assim, esse negócio assim, por exemplo, agora eu vou vender um produto, desenvolvi um batom com um dos subprodutos com manteiga de karité, com manteiga de não sei o que lá, do breu branco, né? Coloquei também outros elementos e tal. Aí eu vendo com essa característica de Amazônia. Às vezes, esses produtos não vão muito longe, não, né? Posso apanhar muito, né? Depois, quando alguém escutar isso daqui e dizer... porque também é muito subjetivo, sabe? Depende muito do mercado, depende muito, até mesmo você pensa assim, aí hoje eu começo a observar e pensar assim, para isso que a gente estuda, inclusive, sociologia, antropologia, para a gente entender, inclusive, o comportamento, né, das pessoas, o processo de formação cultural, para a gente tentar entender o que pode ser viável ali. Então, depende, não dá para dizer assim, o que a gente vai investir, o que é o boom agora. Eu não tenho essa fórmula para te dizer, de verdade. Vai depender muito também daquele que foi investido, o que ele quer. Vai depender do que ele pretende, né? Às vezes ele não quer nem o teu produto. Às vezes ele só quer aquilo que você já construiu não digo de nome, mas de ideologia em cima do teu produto, porque ele quer aquilo. Às vezes ele não quer o produto, ele quer a ideia. Mas ele precisa comprar um produto, né? Aí ele altera depois tudo aquilo. Então eu volto, depende muito do que o teu investidor quer, porque toda ideia é uma boa ideia. Eu acho que eu ouvi alguém falando uma vez, sem ser essa conversa de motivação, mas eu ouvi dizer falar assim que tudo dá certo, tudo é viável, desde que você tenha a paixão envolvida ali por ele. E ter cuidado com essa paixão, porque ela também pode destruir o negócio.
Então, mas aí eu volto, é muito subjetivo, não dá. Eu realmente não. Se eu falasse alguma coisa, eu tenho medo de dizer assim, de ficar falando às vezes coisas e elas não serem de fato, de estar te enganando com algumas questões, né? Então, e a gente paga às vezes por ser muito franco, né? Mais perguntas? Eu tenho um. Professora, eu queria saber se existe algum projeto que estivesse lá no CBA que tenha se estendido além da nossa região, tenha ido para outros lugares ou tenha, tipo assim, não só no quesito de desenvolvimento, mas para mostrar pro pessoal que existe aquele produto aqui. Eu até ia perguntar aqui do Zé Renato se tem, mas porque na minha cabeça eu não tenho conhecimento. Para mim não existe, não é? Eu não sei se tem. Hoje não, né? Ter. Coisa só por de Manaus, tem a Amazônia, tem a E mundial, né? Que sabe. Olha, eu lembro que, por exemplo, nós tivemos um evento acho que na primeira semana de novembro, né? O Fashion Law. Eu lembro que uma das palestras que foram trabalhadas lá, ele falava um pouco isso, assim, essa conexão que ele faz, né, com a moda e tal, com a lei, e algumas delas ele colocou a questão também da sustentabilidade. E ele falava que a moda, claro, a moda é uma coisa, né, sazonal, assim, mas ela também acompanha tendências, mudanças de comportamento, BBB. E aí ela falou da questão realmente do processo das roupas, né? E as fibras, porque a gente hoje, para atender a escala, a gente utiliza muito a questão das fibras sintéticas. E agora com a mudança de comportamento da sociedade, a gente tem que reformular isso para trabalhar com fibras naturais, né? Que elas, do ponto de vista ambiental, elas são mais corretas, né? Do ponto de vista econômico, elas são também viáveis, do ponto de vista social, elas também carregam essa coisa da inserção, da inclusão e tudo mais. E aí, realocar essa ideia de escala de novo, né? De tirar de mercados e investir também em pesquisas voltadas para essa opção de novas fibras, principalmente voltadas para a indústria têxtil, né? E eu achei interessante, porque isso talvez seja uma coisa que a gente possa levar, enquanto pesquisa, para o mundo. Porque a gente está falando de um universo aqui que ele é um nicho, né? É um nicho amplo. Então, a gente já tem ali um universo que a gente pode pensar que ele se expande, né? Então, por exemplo, a moda, o segmento da moda, ela pode carregar muito isso. Mas hoje a gente não tem, especificamente não tem. E era uma ideia que também acho que devia ser levado lá para dentro. Eu acho até que já tem algumas perspectivas em relação a isso. Certo. Professora, agradeço muito a sua presença aqui. Foi uma conversa maravilhosa. A gente está encerrando o último Grandes Temas do ano dessa vez, com a professora Andréa Lanza. Muito obrigado, professora. Tinha mais uma pergunta? Acho que nem se vai agora, né? Então, só encerramento. Eu porque eu achei que iam ser 2 horas de grandes temas, então iam fazer a segunda pergunta lá, quando eu encerrasse mesmo, então... Tá, deixa eu já pegar aqui. Tá. Ainda sobre o CBA, deixa eu pegar aqui uma situação hipotética. Por exemplo, sou uma pessoa que já tem um conhecimento bem vasto por exemplo, muitos conhecimentos de uma coisa específica, e eu quero poder participar, participar de um projeto, ou então ter uma ideia de um projeto para entrar no CBA. Como seria o processo para justamente participar, ou então criar, dar origem de um novo projeto dentro? Certo. Olha, em princípio a gente está falando aqui de um órgão público, então a gente vai precisar
A gente tem parceiros, a gente tem possíveis investidores e tudo. E quando eu falei para vocês da questão dos parâmetros dos editais que a gente vai lançar para poder selecionar isso, é dentro dessa vertente. Serão lançados editais, né? Eu falo chamamento público, uma hora a gente chega num termo coerente, falo melhor, que serão lançados, então, e aí, na verdade, os interessados, né, que tenham projetos, é interessante que tenha projetos, né? Projetos que tenham dentro dessa vertente do bionegócio e que efetivamente então passem por essa seleção, né, para que a gente possa trabalhar, possa incubar, possa até mesmo alocar o que a gente pensa os espaços para a utilização também dos pesquisadores, das pessoas interessadas realmente em realizar pesquisas dentro dessa vertente voltada para a biodiversidade, biotecnologia, bionegócios, né, de modo geral. Mais alguma pergunta? Mas lembrando assim, né, eu não sei se tua pergunta foi para se colocando como aluno, como pesquisador, né? É importante, assim, a gente também tem outras fontes de financiamento, então são vários editais que são lançados aí pelo governo, né, pelas instituições das mais diversas ordens, que têm as alcunhas diferentes. E aí, assim, você enquanto pesquisador, nada te impede de submeter, né, o teu projeto, né, enfim, a tua linha de pesquisa aí e fomentar e lograr o êxito com o financiamento. E aí você pensa, bom, eu tenho essa estrutura, submeti e tal, onde eu vou trabalhar? Você também pode ser um parceiro do CBA, né? Você pode também, então, solicitar, né, essa parceria. Então, assim, a gente, quando eu falo em edital, porque, assim, para que a gente pense nas seleções, mas existem várias nuances, né? Vários elementos em que a gente pode dialogar e ofertar realmente os serviços do CBA, as estruturas do CBA, os espaços do CBA, até mesmo os equipamentos para as atividades de pesquisa, para a realização de pesquisas, inclusive com aluguel de equipamentos, né? Aluguel não, com a utilização dos equipamentos, aluguel não, tá? Utilização dos equipamentos e dos espaços também para pesquisa. Então, assim, é uma questão de diálogo e importa dizer também que a gente está construindo esses processos. Quando eu falo a minha visão cartesiana de processos, procedimentos, formas, fluxos e tudo mais, mas a gente tem a abertura para todas as negociações, né, para as parcerias, então, que são ali estabelecidas. A gestão, na verdade, agora o nosso diretor-geral será o professor Márcio Miranda, né? Eu falo professor, chamo todo mundo de professor, mas é doutor Márcio Miranda. Ele traz eu diria assim, essa expertise de gestão, de negócios também, para que a gente consiga ter, eu acho que mais essa abertura, sabe? Talvez não se prender muito também em muitos processos e muitos fluxos e tentar realmente dinamizar essas estruturas e ir para a área do negócio mesmo, propriamente dito, do bionegócio. Certo. Muito obrigado, professora. E com isso a gente encerra o grande tema de hoje.